quanto também pela sensação de ter ido à forra de parte dos latinos, fazendo graça dos gringos, tentando cantar as músicas do Bad Bunny sem entender o que ele estava dizendo. E isso é frequente, viu, Fabiola? Tem muita gente aqui que não fala espanhol mesmo. Mas é mais uma prova do quão estressada, do quão tensa é hoje a sociedade americana, super composta por latinos, mas ao mesmo tempo se digladiando com o que significa ser americano, né? E essa tensão muitas vezes, inclusive, impulsionada pela própria Casa Branca, pelo Donald Trump, como a gente viu aí. É que algumas pessoas até estão falando aqui, né? A fala do Trump chega a ser uma fala recheada de xenofobia, né? É algo muito triste, ofensivo, agressivo, inclusive aos latinos. Mas chama atenção a liberdade, a força do próprio Bad na apresentação, né? Até na nossa página tem a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que também está sendo super acessada. As pessoas falam assim, nossa, e ele ganhou só $1.000 para fazer essa apresentação? É interessante, as pessoas falam, nossa, ele fez uma apresentação bombástica nesse sentido, né? E o cachê. Mas só que isso é a história dessas apresentações, eles pagam um cachê, que é um cachê que é determinado pelo sindicato. O sindicato dos artistas, né, de televisão, de rádio, e é o cachê de $1.000. E os artistas topam fazer essa apresentação, porque, como você disse, é a apresentação de maior repercussão e atinge um público de mais de 250 milhões, né, ao vivo, isso sem falar do que acontece depois. Agora, no foco político, Josias, como é que você vê primeiro a ação do artista ao fazer isso, esse grito que ele dá, né, pedindo essa atenção à América como um todo, essa provocação que ele faz ao Donald Trump? Isso mostra a democracia americana forte também, não, Josias? A democracia americana está fragilizada. Agora, tem ali lampejos de manifestações adequadas. Governos antidemocráticos costumam atiçar o engajamento político de artistas, né? Impressiona muito o modo como o Bad Bunny passou a expor a estupidez que assedia a democracia americana, usando a sua obra como um testemunho contra a perversidade da Casa Branca. Em certos momentos, Fabiola, aconteceu isso em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Não fosse pelos artistas, a crueldade da história não deixaria vestígios, né? Então, esse Bad Bunny, que é um artista, inclusive, eu não prestava a menor atenção ao personagem, passei a acompanhar e descobri que é o artista mais ouvido globalmente no Spotify. Foi isso em 2025, pela quarta vez. Estava lá no topo do streaming, né? E ele vem atingindo essa marca desde 2020. Então, ele fez essa participação ali esse show no intervalo do Super Bowl, que, como realçou a Mari, é a celebração cultural ali mais vista nos Estados Unidos, e ele transformou isso numa exaltação da cultura de Porto Rico, que é uma ilha do Caribe, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, que foi incorporado ao território dos Estados Unidos, ali no fim da Guerra Hispano-Americana, coisa de 1898. Então, ele transformou Porto Rico no centro do espetáculo. Um espetáculo falado em espanhol, e acenou ali para o Brasil, para o Chile, para a Argentina, para países cujos imigrantes estão hoje sendo hostilizados nos Estados Unidos. Então, foi uma forma que ele utilizou, e já foi assim dias atrás, quando ele ganhou o Grammy, ganhou no Grammy o prêmio de álbum do ano. Foi a primeira vez que esse prêmio foi concedido a um álbum 100% em espanhol. Então ele está ali no auge da sua carreira, está utilizando esse momento para se converter num artista que testemunha contra as arbitrariedades do Trump. E é curioso porque nesse show de ontem, no Super Bowl, ele não fez uma menção ao Trump, não fez menção ao Ice, como ele tinha feito, aliás, na cerimônia do Grammy,
mas a cerimônia em si era um tapa na cara do Trump, tanto que ele reagiu instantaneamente, foi às redes sociais para desqualificar ou tentar desqualificar o show do Bad Bunny. Agora, acho que o artista está no papel dele, Fabiola, e ele não constrange apenas o presidente dos Estados Unidos, ele constrange também o pedaço dos atores, dos personagens da cultura americana que não utilizam a voz para se contrapor a essas bestialidades que são emanadas a partir da Casa Branca. Então, há artistas nos Estados Unidos que estão engajados contra o Trump, que, enfim, utilizam a sua obra como um testemunho contra, mas o grosso dos artistas, e não apenas eles, as instituições americanas também reagem inadequadamente, estão todos aquém do que seria adequado para uma reação à altura do que o Trump vem fazendo, né? E esse personagem, de origem ali porto-riquenha, está fazendo um trabalho que deveria estar sendo feito por todos os artistas americanos, por todas as instituições americanas. Ele está utilizando o que ele tem à disposição, que é a sua obra, para converter o êxito dessa obra num testemunho contra o Trump. É parte da atribuição dos artistas. O único testemunho que se pode cobrar de um artista, além da sua própria obra, é utilizar a sua voz, a sua arte, como um testemunho contra governos antidemocráticos, contra violações a direitos humanos. Esse Bad Bunny está fazendo isso de forma muito competente nos Estados Unidos. Então, constrange o Trump, constrange artistas americanos que não fazem o mesmo e expõe de forma muito competente, porque tem uma vitrine larga, as atrocidades do Trump. É de tirar o chapéu a habilidade com que esse artista utiliza o seu prestígio para denunciar essa perseguição que nos Estados Unidos se realiza hoje contra imigrantes latinos, imigrantes africanos, imigrantes indianos, imigrantes de toda parte. E disso resultou, inclusive, o assassinato de 2 americanos pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos, que se converteu numa autêntica milícia, né? E esse assassinato, e foi uma execução de 2 americanos, levou a sociedade americana, ou um pedaço expressivo dela, para as ruas. E o Bad Bunny potencializa essas manifestações, Fabio, e faz isso com grande competência. Chat, o pessoal já começa a postar o que vem aí no ano que vem. Aí, Mari, aqui, ó, a Jaira, é Jaira? Acho que é Jaira. Fala o seguinte, próximo ano, sabe quem eles estão achando que vai ser? Maria Bethânia. Anitta. Maria Bethânia. Maria Bethânia. Aproveitando, ela e o Caetano, não seria uma má ideia, iam fazer um grande espetáculo, viu? E também ganharam um Grammy recente. Isso, bom, se por isso. a shortlist for por aí, né, Fabiola? Tem chance. É isso. Mari, um beijo pra você, obrigada, até. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, ó, tchau, obrigado. Aqui no nosso chat tem o André, ele já mandou acho que mais de 50 mensagens, Josias. E vocês não vão falar nada sobre as eleições em Portugal? Chegou a hora, André, para você então. Vamos falar das eleições em Portugal. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube falando sobre esse assunto também aqui com Josias de Souza. Já que estamos em assuntos internacionais, vamos falar sobre o que aconteceu lá em Portugal, até que o André aqui da nossa audiência fala assim, são muitos e muitos brasileiros que moram lá, mais de 500 mil brasileiros, é preciso falar sobre isso. O candidato do Partido Socialista, António José Seguro, superou André Ventura, do partido de extrema-direita, o Chega, e foi eleito o novo presidente de Portugal no segundo turno das eleições que aconteceram nesse final de semana em Portugal. Seguro venceu com 66,8% dos votos válidos contra 33,1% de André Ventura. O socialista já tinha vencido o primeiro turno com 31% dos votos. O voto em Portugal não é obrigatório, como acontece aqui no Brasil, e quase a metade